Gão. Ficou marcada ou não, você vai falar daqui a pouco, a passagem de Pastana pelo Cruzeiro. Olha, só para quem... Já vai tarde. O Gão já dispensou o homem. Mas é o seguinte, a gente vai repetir um trechinho da entrevista que o Pedro Lourenço, investidor do Cruzeiro, concedeu ao Thiago Reis e à Rádio Itatiaia, especificamente no trecho que ele cita o Pastana. O homem manda mesmo, tá vendo? Nesse mesmo dia, ele falou que ontem, né, segunda-feira, almoçaria com o Luxemburgo. Sim. E ontem, após esse almoço, porque foi depois do horário do almoço, correto, Gão? Isso é correto. O Pastana foi convidado a se retirar do Cruzeiro. Aquela ligação, sabe? Tipo assim, amigão, já decidimos, conversamos, agora você dispensa aí, tio, porque eu falei na entrevista do sábado que segunda-feira ia começar a mudança. Então dispensa aí, o homem manda mesmo. Véio. E começou essa mudança. Então, vamos acompanhar, para quem ainda não viu, o trechinho dessa fala do Pedro Lourenço e logo depois o Hugo Eduardo vai falar da vida e obra de Pastana, porque ele deixou até uma carta de despedida. Vamos falar aí, mostra aí. Mudaram essa diretoria de futebol, que não entende nada de futebol, essa é a verdade. O Pastana. Não devia nem ter passado da Copa da Raposa, nem ter passado, devia ter passado. Tem que mudar, e o presidente tem que mudar. Né? Aí, Hugo, pode falar. Ô, Isabel Guimarães, até repetiu o discurso aqui, não era nem para ter vindo, né? Pedrinho está coberto de razão, né? Coberto de razão. E aí na carta de despedida ele acaba colocando os feitos lá, que aí eu falo para todo mundo, cara, sentou na mesa para negociar com a marca Cruzeiro, pode ter a pior fase do mundo. É um clube de extrema expressão e que dá visibilidade e dá mesmo vitrine para jogador. Então é fácil você negociar. É muito fácil você negociar. Então, ou seja, não tem mérito nesse ponto. E se teve, não fez mais que a sua obrigação. Não era para ter vindo. E o erro dessa contratação, tanto quanto do Moza, é do presidente Sérgio Santos Rodrigues. E ele não gosta quando cobra ele aqui, não. Mas, presidente, a culpa é sua. E na hora que eu passando entrar na justiça lá para cobrar um tanto de coisa lá, eu quero ver se o seu CPF vai estar na frente. E outra coisa também, como o Pedrinho cobrou, eu quero ver você falar agora que é culpa de influenciador, de gente que está jogando contra, né? Porque quem joga contra o Cruzeiro é o senhor na hora que toma essas decisões erradas. Agora, Gão, você falou que não leria a despedida de Pastana porque você ia gastar um tempo enorme com réplica. O que te incomodou tanto? Se você conseguir resumir, o que te incomodou tanto nessa despedida do Pastana? Bebel, não teve incômodo na despedida dele, né? Não teve incômodo. Só que assim, é aquela retórica, né? Uma retórica falsa. Retórica de muito obrigado, agradeço, que não sei o quê e tudo mais. Espero ter colaborado, ajudei, fiz isso, blá, 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 etc. Cara, tá sendo pago para isso, não fez mais que obrigação. E se não foi pago, né, senhor presidente Sérgio Santos Rodrigues? Espero que o departamento pessoal para fazer a cobrança seja a sua casa. Porque todo mundo falou que ia dar errado. Agora você peitou, foi lá e contratou. Tanto ele quanto o Moza. Quero ver quem é que vai pagar essa conta aí. Vai ficar para o Cruzeiro ou vai ficar para você mesmo? Agora, inclusive, aqui, falando em conta, Hugão, daqui a pouco, inclusive, vai ter uma matéria sobre as principais dívidas celestes. Mas, olha, Marlon Azevedo, o Júlio Oliveira e uma série de outras pessoas aqui estão levantando essa questão que tem sido frequente no Cruzeiro. O Marlon disse assim, Pastana entrando na justiça, só testando, e muita gente falando nesse sentido. A gente não sabe os moldes e o que seria alegado caso ele entre. Mas tem sido frequente isso no Cruzeiro, né? Tem sido frequente, mas, Bebel, é aquele negócio que a gente pode até falar no decorrer do programa sobre a SAF, se é a solução disso, principalmente na questão de 20% dos credores. Porque já que a empresa, no caso a empresa, clube de futebol, ainda sociedade, né? Ainda não tem, associação, desculpa, não tem ainda o tato de chamar os credores e fazer assim, olha, vamos fazer aqui uma negociação, chamar a galera para conversar e bater um papo. O clube empresa, na lei, inclusive, obriga ele a fazer isso, colocando 20% aí do faturamento, né? Para poder negociar essas dívidas aí, que inclusive ajudaria o Cruzeiro no próximo ano com a recuperação financeira aí pelos moldes e pelo tempo hábil que o clube empresa coloca nos moldes aí da Constituição brasileira. E tem que ver o conteúdo dessa carta, Bel, porque, por exemplo, uma vez eu terminei um namoro, uma ex mandou uma carta pra mim. Depois que a gente namorou, eu fiz separar de ir no boteco, eu fiz separar de ficar assistindo o jogo.
A gente começou a ver novela todo dia a partir de 9 horas da noite. Falei, minha filha, a carta só mostra que eu tomei a decisão certa. Tem que ver o que o Pastana colocou na carta também. Laurinho, você que é o homem da informação, Hugo Eduardo não se contém de ansiedade para saber quem é que vai assumir o lugar de Pastana. Você já tem alguma novidade ou pelo menos especulações? Ô Bel, há preferências, né, da diretoria do Cruzeiro e também do principal patrocinador, o Pedro Lourenço. Antes de trazer essa informação, outra informação só avançando naquilo que o Gão comentava sobre o Vitor Leque. Para ficar com o jogador, o Cruzeiro teria que pagar o fim do contrato de empréstimo, que vai até maio de 2022, cerca de R$700 mil por 50% dos direitos econômicos do atleta, que hoje pertencem ao Atlético Goianiense. E aí fica então a dúvida: quem vai conduzir essa possível negociação e outras? Quem será o novo diretor de futebol? Eu falava antes em preferência. A preferência não é segredo para ninguém, né? Tanto da atual diretoria quanto do Pedro Lourenço, é pelo nome do Alexandre Matos. Mas o Alexandre Matos, ele está morando fora do país. Ele foi para os Estados Unidos fazer alguns cursos, né? Ele pretendia até trabalhar por lá, e aí tem essa dificuldade. Para trabalhar no Cruzeiro, ou ele teria que retornar, ou encontrar um meio de continuar morando fora e conduzindo as negociações aqui no país. Acho que é um dificultador. A gente tem que esperar os próximos dias para saber como segue esse processo, né, de Cruzeiro e Alexandre Matos. Outro nome que surge nos bastidores, aí, segundo a apuração do Super Esportes, é o nome do André Souza. Ele é ex-gerente de futebol do Vasco e já trabalhou, inclusive, com o Vanderlei Luxemburgo em uma das passagens do Lucha pelo clube Cruz Maltino. Tem outro nome que estaria sendo sondado, que estaria sendo avaliado internamente no Cruzeiro, que é do Paulo Pelaípe. Ele é atualmente diretor de futebol do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, são esses três nomes que surgem primeiro. Os dois últimos, algo mais de especulação. Certo é a vontade, ou certa é a vontade que o Cruzeiro tem de contar com o Alexandre Matos. Hugão, te agrada o Alexandre Matos principalmente e esses dois outros nomes aí? Como é que fica na sua avaliação? Alexandre Matos me agrada e muito, viu, Lauro? Principalmente pela passagem que teve pelo Cruzeiro e discordando do que muita gente fala, que ele só trabalha quando tem dinheiro, quando tem aí possibilidade de grandes negociações. Ele fez um excelente trabalho no América, levando o América, inclusive, para a primeira divisão, salvo engano. O Toledo pode até falar melhor sobre isso, que foi o que chamou a atenção na época para ele ser contratado pelo Cruzeiro. Os outros dois, o André um pouco mais, mas o Pelaípe eu realmente não conheço tanto a carreira dele, né? Essa é a grande verdade. Agora, opinião, não é informação, tá, gente? Acho que Alexandre Matos, por agora, não vem. Só se o Cruzeiro esperar bastante, esperar ali até virar o ano, entrar 2022, e aí sentar, conversar, ver realmente, firmar a SAF no Cruzeiro, a Sociedade Anônima do Futebol, e aí talvez possa ter um diálogo melhor. No momento, acredito que está descartada a possibilidade do Alexandre Matos. Mas, esperar um pouquinho, né? Agora o Cruzeiro, inclusive, tem um transfer-ban, não tem necessidade de ter alguém negociando diretamente essas condições aí e tal. Então, ou seja, espera um pouquinho, não dá tiro no pé, vamos com calma e esperar firmar a SAF para ver se de repente aí muda a conversa com o Alexandre Matos. Alguma coisa que você está com um olhar assim? Ô, Gão, você não acha que uma boa possibilidade, às vezes, é não ter esse diretor de futebol e deixar o Luxemburgo resolver? Que o Luxemburgo, quando ele chega no time, ele quer mandar em tudo. E ele tem capacidade, ele é um cara. E aí o Luxemburgo indica os jogadores e alguém só reúne para fechar o negócio. Acho que de repente é melhor do que trazer um cara que não vai dar certo e depois vai dar despesa para o clube. Toledão, nesse momento acredito até que seja uma boa opção, mas eu acho que na hora que você precisar negociar, quando acertar a questão do transfer-ban, desculpem, acertar a questão do transfer-ban, você precisa ter realmente um camarada que vai negociar diretamente e sentar na mesa com os camaradas. Porque não adianta, o diretor de futebol é um camarada que ele tem um caderninho ali com o nome dos empresários, com contato com o futebol, colocar uma palavra fina aqui, com o métier do futebol, negociação. E se o cara não tem, de repente, acesso a isso tudo, aí não tem condições também, né? Não que o Vanderlei Luxemburgo não tenha essa capacidade, mas é aquele negócio, cada um no seu quadrado. Vanderlei Luxemburgo cuidando do time e alguém cuidando da parte de direção do futebol. Aí fica tudo certo. Primeiro que sobre o Leque aí, o Cruzeiro não vai ter 700 mil, provavelmente em 2022 inteiro não deve ter um orçamento de 700 mil. Segundo, transfer-ban deve ter seus 10 milhões, falando sério agora. 15 milhões. O Cruzeiro não vai pagar. Para que ter diretor de futebol para negociar se você não vai contratar?
É simples, não vai pagar, não vai ficar livre do transfer ban. Então, realmente, você ter um diretor de futebol, é melhor você colocar um gerente de futebol para administrar entre treinador e presidente, essa relação institucional aí entre treinador e vestiário. Diretor de futebol, no caso do Cruzeiro... O gerente de futebol já tem, que é o Ricardo Rocha, né? Agora, aquele negócio que eu sempre falo no programa. O atleticano, ele não quer ter razão, ele só quer ser chato. O Fael quer ser chato. O ano que vem estamos implantando, né? Teremos implantado no Cruzeiro a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, que aí abre possibilidades, inclusive, de negociar dívidas de maneira equilibrada, com o time arrecadando e podendo juntar isso aí e tudo mais. Eu sei que o Fael vai querer falar logo depois disso aqui, mas enfim, tá falado. Ele só quis ser chato, ele não quis realmente ser sensato na opinião dele. Quem vai falar agora é o Toledo. Laurinho, muito obrigada, viu?